A aula de hoje, então, vai estar dividida em duas partes. Na primeira parte vai ser um conteúdo mais teórico e técnico e a segunda parte um conteúdo mais prático. Eu gostaria de ter recebido essas informações quando eu comecei a praticar, porque certamente isso teria encurtado muito o caminho. Eu não recebi essas informações quando eu comecei a praticar e, sendo bem sincera com você, não é tão fácil você encontrar essas informações disponíveis hoje em dia na internet. Então eu organizei todo esse material e vou entregar de bandeja para você num protocolo para que você tenha uma clareza do percurso, seja você iniciante ou você um aluno avançado. Por que o nosso corpo trava? O nosso sistema nervoso, ele é um sistema de proteção e ele prefere manter segurança do que amplitude. No final das contas, o nosso corpo, ele não pensa em amplitude, ele pensa em sobreviver. A gente tem os fusos musculares que reagem quando você se alonga muito rápido. Vamos lá, eu quero te contar quais são os 4 parâmetros aqui importantes quando a gente pensa em termos de destravar o corpo, seja para levar a mão no chão ou para fazer uma abertura frontal. Quais são os 4 parâmetros que a gente vai levar em consideração? O primeiro é o tipo de alongamento, o segundo é a intensidade do alongamento, o terceiro, qual que é o tempo de permanência em cada postura, e o quarto, qual que é a frequência. Quantas vezes por semana eu preciso praticar esse alongamento para que eu tenha resultado? 4 parâmetros. De forma resumida, a gente tem 4 tipos de alongamento, que são dinâmico, estático, balístico e FNP. FNP é uma abreviação da terminologia facilitação neuromuscular proprioceptiva. O dinâmico é esse que a pessoa fica o tempo todo se mexendo na postura, vai e volta. Quando eu vou para frente, isso intensifica, quando eu volto, isso faz o alongamento diminuir em intensidade. O estático, eu permaneço aqui na postura, eu não fico fazendo movimento, indo e voltando, subindo e descendo, eu permaneço aqui e vou aos poucos trabalhando aqui com a minha respiração. É claro que cada um vai permanecer num lugar que for confortável, né? Lembra lá do sistema nervoso? Pode usar, por exemplo, um cinto, colocar aqui o cinto e permanecer dessa maneira aqui. Assim como para um praticante já com mais experiência, a gente pode também permanecer na postura dessa maneira com o uso do bloco, ou 2 blocos, ou 3 blocos ali na frente. No balístico, eu vou no meu máximo de amplitude, digamos que o seu máximo de amplitude hoje seja aqui, por exemplo. Então, o balístico eu cheguei no meu máximo de amplitude e aí eu fico dando pequenos balancinhos aqui. E o quarto é o FNP, que significa facilitação neuromuscular proprioceptiva, mas a gente não vai ver esse quarto agora. O quarto, ele é mais usado para praticantes que já têm mais experiência. Desses que eu te mostrei, qual você acha que é o alongamento, o tipo de alongamento que me ajuda a ter uma melhora na minha flexibilidade de forma mais efetiva? A resposta é depende. Depende. Se você é um aluno iniciante, você começou a praticar agora, o tipo de alongamento que vai te entregar um resultado mais rápido é o alongamento estático. Esse movimento que a gente entra e volta, vai e volta, ele é muito bom quando o aluno ele é muito rígido, mas ele é aquele tipo de alongamento que você não consegue sustentar o ganho de flexibilidade no longo prazo. O tipo de alongamento que vai te ajudar a ganhar flexibilidade de longo prazo é o alongamento estático. Esse que você entra e permanece na postura por mais tempo respirando. Há praticantes com mais experiência, praticantes avançados, a gente vai conjugar o estático com o FNP, que eu não vou abordar aqui nesse desafio, porque é um conteúdo mais avançado. Agora, falando sobre a intensidade. Qual que é a intensidade do alongamento que você acredita que é necessário para ganhar flexibilidade, para melhorar a sua flexibilidade? Uma intensidade leve, moderada ou intensa? O
que você acha? E eu já deixo outra pergunta para você. O que é essa intensidade? Essa intensidade é dor? Eu tenho que sentir dor durante o alongamento? E a resposta é não. A gente vai levar então em consideração essa escala subjetiva de desconforto de 0 a 10, em que 0 eu não tô sentindo nada, 10 é uma dor insuportável, e aí a gente tem 1 que é um desconforto leve, 2 um desconforto um pouco maior, e assim vai sucessivamente. E aqui eu quero esclarecer uma questão importante: desconforto e dor. Dor é uma sensação extremamente forte, você não consegue nem respirar, nem fazer uma conta, né? Você está muitas vezes fechando a cara, contraindo essa região da testa, contraindo essa região dos maxilares. Isso é dor. E desconforto, você está ali sentindo aquela sensação, aquela região do corpo ser trabalhada, mas isso ainda é confortável, a sua mente ela está tranquila, você consegue respirar de forma lenta, profunda. Se passar alguém e fizer alguma pergunta, você consegue entender a pergunta e responder. Quando você está com dor, você não consegue prestar atenção em nada que está à sua volta, você só consegue prestar atenção naquela sensação. Faixa de intensidade, então, que eu preciso manter para ter um ganho consistente de flexibilidade? E a resposta é depende. Depende se você é um aluno iniciante ou um aluno avançado. Se você é um aluno iniciante, está começando agora, eu recomendo você se manter dentro da faixa leve e moderado. Como assim? 0, você não está sentindo nada, então não tem alongamento nenhum ali acontecendo. Então eu recomendo você se manter nessa faixa entre 1 e 5. Se você já é um aluno praticante com bastante experiência, consegue reconhecer os limites do corpo, tem essa compreensão do respeito e necessidade de regular o seu sistema nervoso, eu recomendo você se manter na faixa entre 5 e 7. O 7 ele é mais intenso, mas ainda está dentro da faixa de moderado. Sem esses parâmetros, é como se você não tivesse clareza do percurso que você precisa trilhar para chegar no seu destino. É como se você quisesse fazer uma viagem, mas você não sabe a localização, onde é que está a cidade que você quer chegar. Então você começa por um caminho, aí de repente você pega uma outra estrada, começa a fazer um outro percurso, porque na verdade você não tem clareza de qual é o caminho que vai te ajudar a chegar mais rápido no seu destino. Agora a gente vai para uma parte mais prática, esses 2 parâmetros que ficaram faltando, o tempo de permanência em cada postura e a frequência, eu vou deixar para a nossa próxima aula, para a gente não tomar muito tempo nessa parte teórica, mas eu volto a falar sobre isso na nossa próxima aula, na quarta-feira. Prepara um cinto, a gente vai começar com Supta Padangusthasana 1. A gente vai fazer uma postura-chave em que a gente vai aplicar tudo que a gente estudou nessa primeira parte da aula. Pega um cinto e lembrando que se você não tem um cinto com uma fivela como esse meu aqui, que é um cinto específico de yoga, não deixa de fazer por conta disso. Até mesmo com uma toalha de banho, você consegue adaptar. Então, para Supta Padangusthasana 1, eu vou deitar com as costas no chão e vou colocar o cinto lá no meu pé. Vou colocar não lá perto dos dedos, não lá no calcanhar, mas aqui, ó, bem nessa divisa do calcanhar com o arco do pé. Se você tem um corpo mais rígido, você vai manter o joelho esquerdo dobrado. Mantém essa perna dobrada. Do contrário, se você consegue manter a perna direita 90 graus estendida, aí você pode manter a perna de baixo estendida também. Coloca a sola do pé contra a parede para dar mais estabilidade aqui na sua postura. Quem é mais rígido vai estar aqui e vai trabalhar com alongamento dinâmico. Então, traz a perna, vai e volta 10 vezes de um lado, do outro e depois repete. Então, 2 vezes cada perna, 10 repetições em cada perna, no total 20 repetições em cada perna. Quem é mais flexível está com a perna de baixo estendida e aí, do contrário, eu vou trabalhar aqui com o alongamento estático. Eu não vou fazer o alongamento dinâmico, tá? Então, mantenha aqui a sua postura. Digamos que a sua sensação aqui de a intensidade seja 7. Bom, então aqui é o meu máximo.
Então, eu vou manter aqui. Você pode se manter na postura por aproximadamente 30 segundos e aí depois você observa de novo. Muitas vezes, essa intensidade, essa sensação de intensidade, ela muda. Então, no início eu estava sentindo aqui 7, era o meu máximo. Mas depois de 30 segundos, digamos que você esteja sentindo aqui 4, mudou a sensação. Aí você vai dobrar os cotovelos ligeiramente e mover a perna direita um pouquinho na direção do tronco. Ah, tá, agora aqui é o meu 7. Então eu vou me manter aqui na postura, respirando, por mais ou menos 30 segundos. Depois, de novo, pode ser que depois de uns 30 segundos você perceba essa sensação aqui, não mais como 7, como seu máximo, mas como um 6, digamos. Então, eu vou dobrar os cotovelos e trazer a perna um pouquinho mais. E vou repetir isso algumas vezes. Você pode se manter na postura por mais ou menos 1 minuto. Agora, um ponto importante aqui é esse joelho. Muitos alunos dobram o joelho para trazer a perna mais perto do tronco. E aí o que acontece? Se você dobra esse joelho, o trabalho de alongamento ele para. Então, eu prefiro que você mantenha a perna estendida e mais longe do tronco do que você mover a perna e dobrar o seu joelho. Tá? Então, observa isso com atenção, você pode até fazer na frente de um espelho ou então se filmar para ver se de fato você não está dobrando o joelho. É claro, se a postura é muito desafiante para você nesse momento, não tem problema, dobra o joelho de baixo. Mantenha a perna de baixo dobrada e a perna de cima estendida. Você pode trabalhar aqui, por exemplo, eu tenho alguns alunos que são muito rígidos, que mesmo com a perna de baixo dobrada, ainda não conseguem trazer a perna 90 graus. Então, a pessoa pode se manter aqui, não tem problema. Aos poucos, se você sentir que é possível, você vai aproximando a perna, só cuida para não dobrar o joelho de cima, para não travar o trabalho de alongamento. O problema aqui, a questão que eu vejo é que muitas vezes o aluno ele dobra o joelho e isso dá uma sensação, uma falsa sensação de que ele ganhou amplitude. Só que na verdade não, é só uma sensação, é uma ilusão. Então, aqui tem um nível de intensidade de alongamento. Agora, com a perna estendida e aqui, a perna mais distante do tronco, eu consigo alongar. Estou alongando muito mais do que aqui, mas com o joelho dobrado, tá? Então, observa esse detalhe aí do seu joelho. Permanece na postura, faz de uma perna, depois trabalha a outra perna, 1 minuto de cada lado. Gira seus joelhos, volta. A gente vai para uma outra postura, que é a do Mukha Svanasana, na postura do cachorro, olhando para baixo. Eu vou girar as mãos para fora, apoiar o dedão e o indicador contra a parede. Minhas mãos estão separadas mais ou menos na largura do tapete, meus pés estão separados mais ou menos na largura do quadril. Essa aqui é uma variação que a gente está fazendo, com as mãos para fora, para ajudar a girar o ombro e também dar uma referência maior aqui da parede, das costas em relação à parede. Vou começar com o calcanhar bem elevado, resiste com as costas para longe da parede. Antes disso, estende bem as pernas e os braços. Eleva bem os calcanhares. Observa aqui os meus calcanhares, o quanto eles estão elevados. Muitos alunos ficam assim, Então, eleva bastante mesmo o calcanhar, resiste com as costas para longe da parede. E aí, quem é menos flexível pode dobrar os joelhos, resiste as costas longe da parede. E aí você pode fazer esse movimento, como se você estivesse caminhando sem sair do lugar. Isso para quem sente o corpo mais rígido e encurtado. Se você consegue manter a perna estendida, mantenha, sem dobrar o joelho. Eleve bem o calcanhar, deixando a sola do pé paralela em relação à parede, perpendicular em relação ao chão. Respira. Aos poucos, eu vou movendo os calcanhares para baixo. Tudo bem se o seu calcanhar fica um pouco elevado,
não tem problema. Se é possível para você tocar o calcanhar no chão, toca o calcanhar no chão, respira. Pode permanecer na postura por mais ou menos 1 minuto. Vou mostrar aqui uma outra possibilidade com o uso do bloco. Pés um pouco mais elevados com a altura do bloco. Os dedos do pé estão no bloco, os calcanhares na parede. Se o tapete ficar escorregando, você pode segurar, como eu estou fazendo aqui. Ou então, se tiver tudo bem, se o seu tapete não ficar escorregando, palma da mão no chão. Pode permanecer aqui por 1 minuto. Aqueles alunos que são mais encurtados, a gente pode usar uma cadeira. Vou girar as mãos para fora